Olá, eu sou a Lu e hoje vamos ao terceiro vídeo da semaninha Laços e Flores. E a palavra de hoje está no Salmo 18, versículo 2. O Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Esse é o risco que você encontra gratuitamente no meu site www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos de copo de leite na quarta-feira da semaninha. Começando pela folha, observando essa folha, você viu que eu virei a parte dela para trás. Então, essa área aqui, ó, toda é área de sombra, porque ficou bem embaixo dessa beirada, embaixo dessa virada aqui. Então, já vou colocando aqui um pouco do verde pinheiro. Esse lado aqui, ó, tá embaixo do copo de leite. Esse lado aqui tá embaixo do laço, por trás do laço. Então, vai ficar escurinho também. Aqui a gente já tá definindo as áreas de sombra. Eu tenho aqui, ó, um pedacinho de folha que passou por baixo e apareceu desse lado. Eu vou deixar preenchido com o verde, porque aqui é uma área de sombra bem intensa, que tá por baixo, por trás. Não vou trabalhar nenhuma luz aqui. Eu vou chegar um pouquinho mais com o verde, trabalhando com pincel 6. E agora, esse pedaço aqui, eu vou colocar o azul hortênsia aqui na borda, mas eu não quero uma folha azul. Então, o que que eu faço? Eu vou colocar um pouco de tinta azul e eu vou sujando esse azul com o verde, misturando. Olha como ele vai ficar mais claro, até aquele azul hortênsia não ficar mais puro, ficou apenas mais claro. Eu tenho aqui nesse espaço o meio da folha, nesse pedacinho aqui. Eu vou colocar um pouquinho de azul, marcando esse meio. Vou dar uma puxada para cá, lembrando que esse azul em cima do verde úmido, ele vai dar uma sumida, não vai ficar forte. É só mesmo para marcar ali o centro. E agora, eu vou iluminar aquele lado, ó, não lavei meu pincel. Eu vou iluminar esse lado aqui com um pouquinho do marfim. Começo colocando no centro, não nas bordinhas, porque as bordinhas são mais escuras. A área de luz é essa central. E agora, o movimento aqui é esse, ó. Eu vou puxar essa tinta, deixando um pouquinho dessa ranhura. A área é grande, então eu coloco a tinta, depois eu volto esfumaçando, para não ficar uma linha muito nítida, muito acesa. Mas deixei marcado. Agora, nós vamos aqui, ó, vou só limpar meu pincel aqui, tá? Porque ele tá com marfim ainda. Tá, agora nós vamos fazer essa parte aqui de cima. Eu tenho essa beirada virada por cima dessa parte aqui. Então, esse lado, ele deve ficar mais claro, porque ele tá por cima. Quem tá por cima recebe a luz. Eu já vou começar colocando aqui um pouquinho do azul hortênsia.
Agora aqui eu já tenho o risco do meio. Eu vou deixar aqui mais escuro para trabalhar com uma sequência de luz e sombra. Já vou colocar o mais claro aqui também. E agora eu vou preencher o restante com verde pinheiro. Lembrando que quando chega aqui, ó, eu tenho que dar uma misturada. Tudo misturado. Agora eu vou colocar aqui primeiro a luz de marfim. E eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Porque o centro tá aqui. Depois daqui pra fora. Aí a gente vai ter uma sequência de luz, sombra, luz e sombra. Coloco na borda e puxo pra dentro, deixando essa ranhura. Aqui um pouquinho só. Isso. Agora o outro lado. Eu coloco a tinta, depois eu puxo aquela tinta. Um pouco mais. E vou criando essa ranhura, olha só, pro outro lado. Observando que o pé seria aqui e a ponta ali. Então, você vem da ponta pro pé e depois você volta do pé pra ponta. Olha aí, nós temos uma folha retorcida. Vou pôr aqui um pouquinho de luz, só com o pincel sujo. Só na beiradinha. Não temos espaço aqui para trabalhar muito esse efeito. Agora, eu vou pegar o pincel bem de pezinho e vou passar uma linha aqui no meio, ó. Aqui embaixo também. Pronta a folha. Vamos fazer agora esse arranjinho assim. Pincel 2, verde grama, eu ponho em volta do miolinho e dou uma esfumaçada para fora. Todos eles, essa é a base da nossa margaridinha. Ó, coloco a tinta em volta e vou limpar o meu pincel para fora. Onde eu tenho esses risquinhos, eu vou fazendo assim, ó. Eu vou dando pinceladinha. Tá vendo? Vou fazer isso aqui e aqui também. Aqui pelo meio eu posso pôr uns 2. Você pode brincar com essa tinta. Fazendo galinhos. Aqui, ó, bem no fundinho, só um pouquinho de verde pântano. Para dar uma escurecida na área mais interna. E agora, eu peguei outro pincel 2 durinho. Vou pegar o branco e vou fazer a margaridinha. Só batendo o pincel e puxando para dentro. Aqui embaixo a área é bem escura, então só vou dar uma limpadinha de pincel, não vou deixar muita tinta. Olha como é fácil fazer essa margaridinha. Depois de seco, vai sumir um pouquinho o branco. Aí a gente volta e dá uma reforçada. Eu vou colocar o amarelo ouro no miolinho. E com o pincel 0 e o sépia, eu vou fazer pequenos pontinhos em volta do miolinho, um pontinho no meio, e eu vou puxar entre as pétalas um risquinho bem fininho, bem pequenininho. Aqui nesses galinhos, eu vou puxar um risquinho no meio com o verde grama. Olha como é fácil. Agora, eu vou fazer os outros raminhos que tem do lado esquerdo. Olha, esse daqui, eu vou passar o verde um pouquinho aqui e um pouquinho aqui nesse cantinho.
deixando bem escuro aqui dentro com verde pântano. Só assim. Agora, aqui, umas folhinhas. Só alguma coisinha assim para marcar a borda. E vamos ao branquinho. Aqui, essa florzinha, ela tá atrás do cabo. Então, eu não posso colocar branquinho puxando para lá. Vai ficar só uma metade, assim, de florzinha. Essa, você viu que eu deixei aqui, ó, deitadinho? Isso vai fazer a florzinha parecer que tá viradinha para lá. Depois, só com o pincel sujinho de branco, eu posso fazer aqui, ó, nessas áreas mais escuras, umas batidinhas de pincel. Para fazer umas manchinhas, só para não ficar aquele verde muito estático, muito parado. Vou fazer nos outros também. Essa daqui, a mesma coisa. Essa aqui embaixo, eu vou deixar a pétala mais deitadinha. Pincel deitado, ó. Aqui de pezinho. E aqui deitadinho. Essa daqui também, eu vou deixar essas duas de baixo deitadinhas. Aqui também, vou pincel sujinho. Só umas batidinhas assim de branco, ó. Limpando mesmo o pincel. Pronto. Agora, eu vou preencher de branco toda a área do copo de leite, menos esse espaço aqui. Agora, vamos às sombras. Olha aqui, eu tenho um risco aqui, assim, e eu tenho um risco aqui, ó. Essa parte aqui tá por trás de tudo. Então, eu vou usar um pouquinho do amarelo limão aqui, começando a fazer a sombra. Vou lavar o meu pincel. Segunda sombra, azul Caribe. Eu vou colocar nessa área que tá altinha. Coloquei um pouquinho e vou limpando essa tinta. Coloque bem pouquinha tinta, mas o branco ainda tá úmido também. E outro detalhe, depois nós vamos voltar com o branco puro, fazendo uma luz seca. Essa área aqui também, ó. Só que aqui eu só vou puxar aqui, ó, por dentro do copo. Depois aqui eu tenho uma dobra. Então, aqui eu tenho um pouquinho de sombra também. Na partezinha que tá por baixo. Depois, eu tenho mais uma sombra aqui. E eu vou descer com essa sombra pelo lado de baixo aqui, ó. O copo de leite é branco. Se ele não tiver sombras, ele vai ficar reto, plano. Pra gente conseguir movimento, a gente tem que ter sombras. Aqui, ó, com esse azul, eu vou pôr um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, pro lado de cima. Porque a luz tá aqui, ó. Então, a sombra tá aqui atrás. Essa linha você não deve entortar, porque essa linha seria aquela que vem aqui, ó, no centro. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui também. Aqui, vou colocar um pouquinho aqui e vou subir, eu vou fazer esse movimento. Não quero encontrar esta com esta. E agora, bem essa parte que eu quero que fique alta. Então, eu tenho que subir um pouquinho de azul aqui. E um pouquinho aqui. Vai ficar assim, ó, triângulo. Mas aqui você viu que é bem pouquinho. Ainda aqui no centro, eu vou pôr um pouquinho do sépia no cantinho.
e vou esfumaçar sem perder o amarelo, tá? Não deve cobrir totalmente o amarelo. Ó, vou trazer até o final aqui. Mais um pouquinho. Pronto. Agora, eu já vou preencher isso daqui. Na verdade, aqui estão as flores do copo de leite. Aquelas florzinhas amarelinhas minúsculas que cobrem essa parte aqui. Eu vou pegar uma pontinha de vermelho, eu vou colocar embaixo e na parte de baixo, aqui, fazendo uma sombra. Agora, com o pincel zero, eu vou fazer aqui, ó, deixar bem escurinho, fazendo pontinhos. E vou subir desse lado, fazendo um contorno, só que com batidinhas. E venho sumindo essas batidinhas aqui, ó. Tô sombreando com pontinhos. Cuidado para não cobrir o vermelho, tá? Se precisar, ó, pode pôr mais um pouquinho. E daquele outro lado, eu vou fazer a mesma coisa com o branco. Aqui, ó, deixando aparecer o amarelo, não é para cobrir, é só para fazer pontilhadinho. Vou fazer com o sépia bem delicadinho, um contorninho. Para cá também, para cá também. Uma esfumaçadinha, só para não ficar o risco. Pronto, agora a gente deixa ele secar para colocar a luz seca, depois que vai empurrar essas sombras. Finalizada essa parte, agora eu vou encher aqui o laço do lado esquerdo com azul hortênsia. Agora eu vou fazer uma sombra com azul ultramar, onde tá por baixo e onde tem a ranhura. Se você não consegue enxergar aqui, então você olha no teu risco e vai colocar bem certinho no lugar. Nessa parte aqui, olha, eu carrego tinta no pincel, coloco a tinta, aí eu vou espalhando ela. O azul ultramar, ele é meio transparente. Então, vai ficar uma sombra bem leve. Se você não tem, pode fazer com o cobalto, pode fazer com o marinho. Só que daí você tem, ou cerúleo, você tem que colocar um pouquinho menos, tá? Essa parte aqui tá por baixo, tá por trás. Então, vai ficar escurinho aqui toda essa área, ó. Aí, aqui eu tenho o franzido, que a gente sempre põe assim uma linha. Esse franzido pode crescer aqui, ó, uma linha reta. Aqui não pode fazer onda, tá? Aí eu tenho aqui uma sombra. E depois eu tenho uma sombra aqui, ó, onde tem a dobra. Eu vou puxar a sombra um pouquinho aqui pra cima. Assim, ó, bem jogadinho. E agora eu vou trabalhar com o branco nas áreas que sobraram. Por exemplo, pego o branco, eu vou começar aqui, ó. E vou fazendo assim com o pincel. Depois, essa área aqui tem que ficar bem branquinha, porque tá por cima. Então, eu deixo a linha bem acentuada. Aqui eu tenho uma dobra e aqui eu tenho outro lugar que tá iluminado e por cima da folha. Sem cobrir o azul ultramar, eu vou colocando o branco. Aqui vai uma linha branca bem forte,
na parte da perna do laço. Aqui desse lado também vou colocar. Aqui nessa área. E agora aqui na ponta, puxando aqui por baixo. Esse pedacinho aqui eu vou fazer com o pincel 0, ó, o branco vem e ele desce aqui, ó, ele passa, porque aqui a gente tem uma dobrinha. Agora eu vou preencher o outro lado da fita. Olha, já preenchi aqui. Agora, vou colocar com o azul ultramar a sombra do laço, a perninha do laço que tá aqui, ó, embaixo deste. Então, ele vai ficar todo sombreadinho. Aqui eu posso puxar um pouquinho. E eu vou deixar esse lado aqui mais escuro. Deixa a ponta para ficar clarinha. Aqui, ó, esse pedacinho aqui é franzido. Aqui é franzido. E aqui tá por trás. Vou escurecer esse lado e deixar esse pra gente pôr o branco. Agora, essa parte aqui, ó, é essa dobra. A fita veio e dobrou-se. Começa daqui e faz a curva. Ali dentro fica bem escurinho. E depois esse lado pode ficar o branco. Porque aqui, ó, tá livre e tá por cima desse e por cima desse. Então, essa parte aqui toda vai ficar branca. Agora, aqui, eu tenho aqui uma ranhura bem grande, que seriam umas dobras. E aqui, a sombra, porque o laço aqui, ele se vira. Então, aqui a gente precisa ter uma sombra. Agora, eu coloco o branco onde sobrou o espaço mais claro. Aqui, vou colocar bem na beiradinha. Um pouquinho aqui no meio, em linha, porque aqui tá franzido, então tá dobradinho. Essa área aqui, ó, até lá no final, aqui vem até aqui encontrar com essa outra. Aqui no meio um pouquinho mais claro. Essa borda aqui também inteira. Essa beiradinha eu coloco aqui. E dou uma puxadinha. Aqui um pouquinho, vou disfarçar essa linha. Quando você fizer isso, fique com o pincel leve. Se você fizer pesado, você vai tirar essas linhas assim, ó. E isso daqui é importante você deixar. E aqui o branquinho também, toda a borda. Agora eu vou preencher os cabinhos do copo de leite e da folha. Eu vou usar o verde pinheiro. Eu vou preencher com o verde pinheiro. Não apareceu, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o marfim e vou passar um pouquinho em cima do lado de cima e do lado de baixo. Um pouquinho mais, para ficar um pouquinho mais aparente. Assim, eu vou fazer os dois cabinhos até embaixo. Outro detalhe, meu pincel tá sujinho de verde pinheiro. Eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó, no copo de leite. Um pouquinho de sombra de verde. Apesar de que essa área já tá seca, eu tô fazendo um sombreado
em cima do branco. Pronto, sumiu, tá vendo? Ficou suave, não é para pôr o verde pinheiro. É um branco sujinho de verde pinheiro. Eu vou terminar os 2 cabinhos aqui. Olha, terminei os 2 cabinhos. Aqui percebe que um passa por cima do outro. E agora eu vou finalizar aqui o nozinho da fita. Esse escurinho sai para todo lado. Aí você pega uma pinceladinha de branco e faz isso aqui, ó. Uma curva. E agora eu vou encher a plaquinha aqui da quarta de branco. Lembrando que em cima das letras você passa bem de leve para não cobrir. Agora que eu preenchi, eu vou fazer uma sombra em volta com jatobá. Passo bem na beirinha. E depois eu limpo o meu pincel assim, ó, pra dentro. Toda a beiradinha. Na primeira, geralmente, a gente não consegue carregar a quantidade de tinta. Aí, a gente vai acertando. Se por acaso, em algum instante, você colocou demais, você pode voltar com o branco e você vai empurrando o jatobá para fora novamente. Olha, vai desmanchando a borda, tirando o excesso. Agora, com o pincel 0, eu vou fazer aqui, ó, o círculo do buraquinho do cartão, por onde passou a fita, e vou escrever a palavra que para você pode ser qualquer outra. Carinho, felicidades, mamãe, o nome de alguém que você quer presentear. Você vai colocando pontinha de pincel. Pega tinta a todo instante. Olha, um pouquinho, pego mais um pouquinho. Não adianta encher o pincel até aqui, porque não vai dar certo. Esse é um trabalho de paciência. Eu vou escrever aqui o meu e daí eu já mostro pra você como ficou. Você vai esperar isso daqui ficar bem sequinho para fazer isso. Tira o excesso. Percebe que deu diferença? Ó, você vai fazer uma luz, que é a luz seca. Essa parte aqui, eu vou colocar o branco aqui embaixo, ó. Eu vou subir com ele um pouquinho. Depois, eu vou fazer isso aqui, ó. Depois eu vou pra lá. Ele fica com ligeiras nuances. Aqui eu vou só cobrir o risco mesmo. Aqui também, ó, vou cobrir o risco. Aqui tenho que vir bem certinho, porque é uma dobrinha. Aqui também, cobrindo o risco. E eu vou esfumaçar aqui, ó, esse branco quase seco, sem nada no pincel. Eu vou empurrar esse azul. Mais um pouquinho, é agora aqui desse lado. Aqui no cantinho, bem branquinho. Aqui um pouquinho mais claro. E aqui, vou colocar um pouco do branco também. Não precisa chegar na borda, pode ficar aqui dentro, ó, no meio. Vai limpando o pincel para cima, para baixo, sem deixar linha. Esse azul, ele vai ficar mesmo como uma sombra, porque o copo de leite, ele é branco.
Olha como eu passo o pincel bem em cima, mas o meu pincel tá com pouquíssima tinta. Agora, aqui para fazer a pontinha, eu vou pegar um pincel menor. Que essa pontinha é bem branquinha. Pincel número 2. Agora, eu posso pegar o meu pincel 0 e fazer um pouquinho de luz aqui, ó, nas flores. Não precisa cobrir inteiro de branco novamente. Você fazendo um ladinho, iluminando mesmo, né? Ó, só um ladinho já vai ficar bem branquinha a margarida. Isso porque também ela já está seca. Não precisa preencher tudo de novo, tá? Só fazer mesmo um pouquinho de sombra. Eu vou fazer isso nas outras também. Aí eu vou esperar secar o trabalho e volto pra gente fazer o fundo. Olha, o meu trabalho está sequinho. Então, eu vou pegar e vou colocar um pouquinho de água. Não é para encharcar, apenas umedecer toda a superfície. Agora, eu vou usar um pratinho, um pincel 14 e amarelo limão, que é o padrão que a gente está usando na semaninha, um padrão de fundo. Eu vou colocar esse amarelo limão toda a volta, na verdade. Aqui não vou contornar essa parte. Aqui em cima, só limpando o pincel. Não coloque tinta para não ficar muito forte. Aqui embaixo um pouquinho também. Saindo aqui, ó, nessas entranhas. Esse triângulo, esse espaço aqui tem que ter, porque tá lá no fundo. Cantinho, cantinho, cantinho. Olha, o amarelo, ele tem que ficar bem suave na saída da tinta. Então, você tem que limpar bem seu pincel. Agora, eu troco de pincel. Eu pego o pincel número 6 e pego uma pinceladinha de azul Caribe. O azul Caribe, eu não vou esfumaçar. Eu vou colocar e vou deixar manchinhas. Ó, eu vou trabalhando com ele assim, o azul Caribe, ele vai só mesmo nos cantinhos. Só nos cantinhos. Coloca um pouquinho de tinta e dá uma misturada. Dá uma apertada de pincel. E agora, para concluir, alguns detalhezinhos. Primeiro, aqui eu entrei com o amarelo em cima, então eu vou arrumar, porque eu quero o copo de leite bem branquinho. Aqui onde é branco no laço, eu vou colocar um pouquinho mais de branco. Porque como você percebe, o branco em cima da outra tinta de baixo molhada, o branco meio que some. O que apareceu aqui foi o azul hortênsia que estava embaixo, que era a nossa base. Olha a diferença, aqui coloquei branco, ali não coloquei. Percebe como às vezes a gente tem que voltar com um pouquinho do branco? Eu tô colocando o branco exatamente onde já tem o branco, tá? Mas só que tô realçando um pouquinho. A pintura tá seca. E eu coloco e dou uma limpadinha no meu pincel. Olha aqui, por exemplo, eu vou colocar, vou puxar na mesma direção que tava aquela outra tinta que eu coloquei primeiro para iluminar. Aqui no meio.
Olha a diferença que dá. Se você tem medo de fazer isso aqui, experimenta. Não fique na vontade. O máximo que pode acontecer é você colocar demais e ter que voltar outra vez com a sombra. Mas para tudo tem conserto. Ah, eu tenho que lembrar você de dar uma olhadinha lá no meu Instagram, que eu tô preparando uma coisa bem legal. A minha galeria de alunos virtuais e presenciais também. Eu vou colocar lá no Instagram. Logo você vai poder conferir. Se você está olhando esse vídeo, gostou e ainda não é inscrito no canal, por favor, faça isso. Vai ser bom para mim e com certeza vai ser bom para você também. E mais um pouquinho aqui na pontinha. E pronto. Aí está a nossa quarta-feira. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, sempre o meu agradecimento. E o meu beijinho de hoje, especial, vamos ver para quem vai. Essa é a minha aluna virtual, Jane, que mora na cidade da Penha, Santa Catarina. Com esse sorriso lindo, ela mostra sua obra de arte, uma tela pintada com tinta de tecido. Ela me contou que eu fui a primeira professora de pintura que ela conheceu na internet e que se sente encorajada quando eu afirmo que é simples assim. E agora já está postando publicamente os seus trabalhos. Ela tem louvado e agradecido a Deus por ter conhecido o canal Sonalu. Então, eu, agradecida, retribuo todo esse carinho, mandando para você, Jane, o meu beijinho especial de hoje. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.